Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um dia da novena em honra ao Beato Padre Donizete. Estamos no 4º dia da novena. A cada dia mais estamos se aproximando na vida deste sacerdote que tanto serviu a Deus e que tanto nos ajuda. Vamos então iniciar o 4º dia da novena, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, minha oração, e chega até vós meu clamor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Hoje iremos colocar em reflexão Padre Donizete, o humilde sacerdote de Deus. Vamos então abrir o nosso coração para ouvir o que Deus tem para nos falar hoje. Em virtude da graça que me foi dada, eu digo a todos e a cada um: não tenhais de vós mesmos um conceito mais elevado do que convém, mas um conceito modesto, cada um segundo o grau de fé que Deus lhe concedeu. Pois, assim como em um só corpo temos muitos membros, e esses membros não têm todos a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo, e todos somos membros um dos outros, cada um por sua parte. Hoje a palavra de Deus vem nos falar sobre a humildade. Não tem como falar do Padre Donizete e não falar da humildade. Não tem como falar da santidade do Padre Donizete e não falar da humildade. O quanto que este sacerdote teve humildade. Se a gente for parar para pensar, se a gente for parar para contar, nós ficaríamos horas aqui. São muitos feitos, muitas obras. A pequenez do Padre Donizete naquela pequena Tambaú é imensurável. Eu vou ler um pequeno trecho aqui de como funcionava a humildade do Padre Donizete. Como que ele agia em certos momentos de sua vida. No livro dele, diz assim: fugindo constantemente do aplauso dos homens e procurando a aprovação divina, apraz-lhe usar seu talento musical para as coisas de Deus. Desgosta-lhe ser o centro das atenções como pianista. Pela década de 30, lá pelas 22 às 11 horas, ele tocava piano em sua casa. Parece-me até que descobria que nós ouvíamos e parava, comenta Mercedes Risati Uliana. Também sua então vizinha, Santina Aide Gata Risati, observa: o padre não atendia a solicitação para que tocasse piano. Quando por inúmeras vezes eu pedia: padre, o senhor não quer tocar alguma coisa para mim? A sua resposta era sempre um não. Mas um não suave, sem demais explicações. Sentia que ele talvez não quisesse se expor, ser centro de atenção. Eu e meu marido, Anleto, ouvíamos entretanto o som de seu piano à noite, lá pelas 10 horas. Tocava por pouco tempo, às vezes parecia que dava umas dedilhadas e pronto. Complementa Viviane Generoso. Apesar da sua grande amizade com Deus, o Padre Donizete não se achava maior do que ninguém. Continuava a ser uma pessoa humilde, pois a humildade é uma das portas que Deus usa para entrar em um coração e operar maravilhas. A gente
viu aqui neste livro, um pequeno trecho deste livro do Padre Donizete, como que era a vivência dele no meio das pessoas. A gente percebe que o Padre Donizete era um músico, né? Ele era da família de músicos e ele tocava o piano, né? Na casa paroquial até hoje tem este piano lá. E é interessante que o Padre Donizete tocava com tanto amor que quando as pessoas pediam para ele tocar, ele não queria. Por quê? Porque ele não queria ser o centro das atenções. Assim como diz a palavra hoje de Deus, não ter um conceito elevado a mais do que te convém. Ou seja, você querer ser mais, né? Você querer ser maior, você querer ser o centro das atenções. O Padre Donizete não queria aplausos. O Padre Donizete, ele queria ser pequeno. Ser pequeno aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. No Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2559, diz assim: a oração é a elevação da alma a Deus ou o pedido a Deus dos bens convenientes. De onde falamos nós ao rezar? Das alturas de nosso orgulho e vontade própria ou das profundezas de um coração humilde e contrito? Quem se humilha será exaltado. A humildade é o fundamento da oração, pois não sabemos o que pedir nem como pedir. Romanos 8, versículo 26. A humildade é a disposição para receber gratuitamente o dom da oração. O homem é um mendigo de Deus. Olha essa palavra, mendigo de Deus. Isso não quer dizer para a gente ser miseráveis, para a gente ser pobre, mas é para a gente ser pequeno de coração. Mendigo de Deus, pedir aquelas graças, pedir este amor tão sedento, clamar por este amor que tanto nos quer. É essa humildade, é você ser pequeno diante de tantas adversidades da vida. Ainda eu continuo. Felizes os pobres de espírito. Mateus 5, versículo 3. Jesus já nos dá essa certeza. Felizes os pobres de espírito. Jesus não falou felizes os ricos de espírito. Em nenhum momento ele disse isso. Os pobres de espírito. O que significa essa expressão? Ser pobre de espírito é você ser pequeno. E como eu seja pequeno? Sendo humilde. E como eu seja humilde? Reconhecendo que eu sou pecadora. Reconhecendo as minhas fraquezas, as minhas falhas. É isso que é ser pequeno. As bem-aventuranças revelam uma ordem de felicidade, de graça, de beleza e de paz. Jesus revela a alegria dos pobres, a quem já pertence o reino. Então Jesus prometeu o reino dos céus a todos os pobres, a nós que se fazemos pequenos. Porque o reino de Deus não é um lugar exclusivo para alguém, não é um lugar exclusivo para os maiores, para os famosos, para os donos do mundo, em nenhum momento. Porque Jesus escolhe os pequenos. Quando Jesus escolheu os apóstolos, os 12 apóstolos, o nosso Senhor Jesus escolheu os piores, os mais pobres, os mais pequenos. Aqueles que ninguém voltaram o olhar. O nosso Senhor Jesus Cristo voltou o olhar para aquelas pessoas que, com coração contrito, com coração pequeno, coração de criança, acolheram o nosso Senhor Jesus. Olha que lindo. Desde o início, desde que o Verbo se fez carne, Jesus já mostra a pequenez. Um Deus, dono do céu e da terra, criador do mundo, se fez pequeno. Nasceu numa manjedoura, no meio dos animais, na palha. A pequenez de nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina muita coisa. É isso que Ele nos mostra hoje. Nós como filhos temos que seguir este ensinamento. Jesus não está na Bíblia, Jesus não coloca na Bíblia seu nascimento. Jesus não nasce de novo no nosso coração para contar uma historinha, para a gente passar despercebido. Mas isso existe para brotar no nosso coração
essa humildade. Onde que Jesus, a Sagrada Família, bateu em todas as portas e ninguém acolheu. E ele se fez pequeno. Ele se fez pequeno e se faz pequeno no meio de nós. E o Padre Donizete soube exercer essa pequenez em todo momento de sua vida. Isso que eu li do livro dele é uma pontinha só da sua humildade. Tem muito, muito, muito mais por trás, que muitas vezes a igreja ainda não descobriu. Mas muitas coisas ainda que ficaram escondidas na vida do Padre Donizete. Suas virtudes teologais, né? Que nem a gente estava falando na palavra de Deus ontem da caridade. Olha que vida santa. Olha que desejo ardente ao nosso Senhor Jesus Cristo. O Verbo chama de pobreza em espírito a humildade voluntária de um espírito humano e sua renúncia. O apóstolo acrescenta, como exemplo, a pobreza de Deus quando diz: de rico que era, tornou-se pobre por causa de vós. 2 Coríntios 8, versículo 9. Olha só que lindo essa frase, de rico que era. Jesus, ele era tão rico, ele é rico. Ele era um Deus que escolheu habitar no meio dos pecadores, que quis se fazer carne, que quis se fazer homem no meio de nós. Tornou-se pobre por causa de vós. Ele tornou-se pobre. Aquela criança que nasceu no ventre de Maria tornou-se pobre por causa de vós, por causa da sua salvação, por causa da minha salvação. Eu continuo ainda no parágrafo 2631. O pedido de perdão é o primeiro movimento da oração de súplica. Meu Deus, tem compaixão de mim que sou pecador. É a condição prévia de uma oração justa e pura. A humildade confiante nos põe na luz da comunhão com o Pai e seu Filho Jesus Cristo e uns com os outros. Qualquer coisa que pedirmos dele a receberemos. João 1, 3, versículo 22. O pedido de perdão é condição prévia da liturgia eucarística como da oração pessoal. Você ser humilde também, como diz aqui no parágrafo 2631 do Catecismo da Igreja Católica, é você se reconhecer pecador. É você ter essa intimidade pura e justa com o nosso Senhor Jesus Cristo. É essa humildade que devemos traçar no nosso caminho de santidade. E finalizo no parágrafo 2713 com o seguinte: dessa forma, a oração contemplativa é a expressão mais simples do mistério da prece. A oração é um dom, uma graça. Não pode ser acolhida senão na humildade e na pobreza. A oração é uma relação de aliança estabelecida por Deus no fundo de nosso ser. A oração é comunhão. A Santíssima Trindade, nessa relação, conforma o homem, a imagem de Deus, a sua semelhança. Olha que lindo para fechar essa nossa reflexão. Quando falamos da humildade, não tem como falar da oração. Porque o humilde, ele tem essa íntima relação com Deus. Essa íntima convivência. Aqui fala, a oração é comunhão. Quando nós rezamos, nós entramos nessa intimidade com Deus. No nosso coração contrito, no nosso coração humilde. A Santíssima Trindade, nessa relação, conforma o homem à imagem de Deus, à sua semelhança. Como diz a Bíblia, Deus nos fez a sua imagem e sua semelhança. Que imagem e semelhança é essa? É da humildade, da caridade.
as virtudes teologais que o Padre Donizete tanto viveu na vida dele. Olha que lindo que Deus vem nos mostrar hoje. É na oração. Como na oração da nossa novena que a gente está fazendo no 4º dia. Como na oração particular, oração diária, oração da Santa Missa. Jesus ele entra intimamente naquele coração humilde, naquele coração pobre. Jesus não quer aquele coração que se acha o santo, aquele coração que acha que já ganhou a salvação. Jesus escolhe os pequenos. Jesus escolhe, assim como ele escolheu uma manjedoura, ele escolhe o coração mais pobre, o coração mais humilde para habitar. Mas para isso você tem que abrir seu coração. Não fechar com orgulho, com querendo um ser mais que o outro, com a soberba, mas abrir com uma chave maravilhosa, que é a chave da pobreza. Abra o seu coração para acolher-se Jesus, que nasce nos nossos corações. Assim como o Padre Donizete viveu essa humildade, nós somos devotos dele e devemos nos espelhar a ele. Vamos também fazer essa prática que tanto o Padre Donizete ensinou. Vamos então continuar nossa novena, nosso 4º dia da novena, com as preces do dia. A cada prece rezemos: Senhor, escutai a nossa prece. Para que trabalhemos pelo reino dos céus com um coração humilde, que não se vangloria do bem realizado, e tenhamos ânimo e coragem para servir aos mais necessitados, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai nossa prece. Para que sejamos construtores da paz, levando o Evangelho aos que desacreditaram do amor do Pai e ajudando-os a encontrarem novo sentido para viver unidos a Cristo. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Ó bem-aventurado Donizete Tavares de Lima, viveste em benefício de tantos necessitados, revelando o amor de Cristo pelo amor ao próximo. Tu te consagrastes a Nossa Senhora Aparecida e a seu Filho Jesus, pela promessa de ser fiel missionário da Igreja, com voto de pobreza, assumindo uma vida desprendida dos valores materiais. Ajuda-nos em nossa caminhada, auxilia-nos em nossas desesperanças e intercede por todos nós junto a Deus Pai. Ó glorioso Beato Donizete Tavares de Lima, nós te agradecemos as inúmeras graças alcançadas e tua intercessão em benefício de tantos que a ti recorrem. Vamos rezar um Pai Nosso, 3 Ave Marias e 1 Glória ao Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Trindade Santa, iluminai nossas famílias, sede consolo para os aflitos e abençoai nossos trabalhos. Dai-nos um puro coração capaz de amar verdadeiramente nossos irmãos, por atitudes concretas, e purificai nossos pensamentos do mal da cobiça e da soberba. Tudo isso vos pedimos com confiança na divina misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Vamos com toda a fé no coração pedir pela canonização do Padre Donizete. Ele que há tantos anos espera por esta dádiva. Vamos rezar para que ele seja reconhecido pela Igreja e que sua devoção se propague e que muitas pessoas alcancem graças com ele. Ó Deus, que ornastes a vida do Beato Donizete Tavares de Lima, com amor à Igreja e devoção a Nossa Senhora Aparecida, fazendo o instrumento da vossa bênção na vida do povo de Deus, concedei-nos a graça de que tanto precisamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Terminamos aqui o 4º dia da novena, em honra ao Beato Padre Donizete. Eu quero agradecer aqui a sua presença. Se você chegou no final, a live ficará salva no perfil, depois você vai poder acessá-la quando quiser, quando puder também. Ficamos com essa certeza no nosso coração. Deixamos o nosso coração puro de humildade, de justiça, caridade. Em primeiro lugar, o amor. Este amor de Deus que possa reinar no nosso coração. E não possamos guardar só pra gente, mas transmitir também este amor, essa humildade. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amanhã estaremos aqui novamente, às 7h30 da noite. Ficam todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser.